Representantes de cerca de 70 estabelecimentos de restauração e hotelaria manifestaram-se junto ao edifício da Câmara Municipal de Guimarães. A iniciativa, promovida pela Associação Vimaranense de Hotelaria, pretendeu protestar contra a falta de apoios do município e ainda contra as mais recentes decisões tomadas no contexto de gestão da atual situação pandémica e que afetam drasticamente a subsistência dos empresários daqueles setores. Não conheço medidas substanciais relativamente, eu não conheço sequer uma declaração de conforto por parte do Sr. Presidente da Câmara relativamente aos comerciantes da restauração e hotelaria. As medidas que foram sendo adotadas foram adotadas foram adotadas a nível nacional, até a nível internacional e europeu, designadamente a medida de alargamento das esplanadas. Nós já tínhamos conhecimento dessa medida, por exemplo, na Lituânia, na capital, em Vilnius, muito antes de ter sido adotada por parte do Executivo Municipal. No Largo Cónego José Maria Gomes, os manifestantes colocaram cadeiras com indicação de cerca de 260 trabalhadores que estão com os seus postos de trabalho em risco devido à pandemia que afeta a hotelaria e a restauração de Guimarães. É neste contexto que a associação reclama medidas de apoio. Temos designadamente a manutenção da isenção de taxas, ou seja, algum benefício fiscal para o ano de 2021, a manutenção do alargamento das esplanadas também para a totalidade do ano de 2021, a definição pelo município, e aí é que nos parece a questão mais premente e a adotar urgentemente, a definição de uma estratégia, de uma política de comunicação e de cativação de pessoas à nossa cidade e para usufruírem do nosso comércio de hotelaria e restauração. E estas questões que se prendem, que nós vamos propondo, sugerindo designadamente estas estruturas de envolvência, que a Câmara nos seja um facilitador, um parceiro facilitador da nossa ação e que possamos todos trabalhar e evitar isto que vocês podem ver aqui. O Presidente da Câmara prometeu analisar as reivindicações dos manifestantes, considerando haver margem para estudar apoios aos empresários da hotelaria e restauração. Vou ler este manifesto com toda a atenção. Depois de o ler e de ver medida a medida e também reunir com as equipas da Câmara Municipal, vou de seguida então reunir com a direção da associação e ver aqui o que nós podemos corresponder. E eu aceito que o momento que vivemos é um momento muito delicado e muito delicado em todos os setores ligados ao turismo. Em tempo de pandemia, a Câmara promete ter um olhar excepcional para uma situação excepcional como a que vivemos. As regras antes de pandemia não têm que ser as mesmas regras em pandemia. E depois de pandemia voltamos à normalidade, mas nós vivemos numa situação de anormalidade. Logo, as regras da ocupação do espaço público, da ocupação do centro histórico, enfim, do que aqui eu vou lendo já na diagonal, nós temos que, obviamente, olhar de um modo diferente. Temporário, os comerciantes, enfim, operadores da área do turismo no geral, os nossos restaurantes, a nossa hotelaria, têm que perceber que as medidas que estamos a tomar e que vão perdurar todas, aquelas que estão e aquelas que não estão e que nós podemos encontrar em conjunto, valem temporariamente durante a pandemia. Depois da pandemia temos que, obviamente, enfim, revogar e voltar à normalidade. Mas para situações excepcionais nós temos que ter um olhar excepcional. O Presidente da Câmara prometeu reunir com a Associação Vimaranense de Hotelaria após